Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. E aqui hoje tem muita história, a gente vai conhecer a história de dois advogados que atuam num dos maiores escritórios aqui do Espírito Santo, conhecidíssimos no Brasil inteiro. Não vou ficar aqui me alongando, então sejam muito bem-vindos, doutor Hélio Pepe e Stefan Schnebly. Acertei, doutor? Acertou. Perfeito. Fiquei treinando antes. Sejam muito bem-vindos. Obrigado pelo convite. Olha só, aqui nosso bate-papo, contar histórias, saber o que a gente, como é que foi a trajetória de vocês. Então vamos começar, né? Por que o direito? Quando que o doutor escolheu o direito? Essa é até nem todas as decisões da nossa vida elas são positivas. Algumas elas são negativas. Você até sabe o que você não quer, até que você chega ao caminho do que você quer. O direito, acho que foi, no início, uma decisão negativa. Tinha toda uma, vamos dizer, uma expectativa familiar pela origem, pela medicina, e não era o que eu queria, e aí o direito acabou sendo uma escolha negativa desse processo. Aham. Fui lá, fiz o direito, fiz a faculdade, quer dizer, primeiro você faz a escolha do vestibular, faz a faculdade, e quando você entra, eu não sabia, eu não tinha nenhuma referência, até porque era uma outra época, nós estamos falando aqui nos anos 70, e o direito tem uma modificação imensa com a redemocratização e principalmente com a Constituição de 88. Então, o direito foi uma escolha, vamos dizer, de exclusão e acabou sendo um bom caminho. Ah, que bacana. E a medicina na família era por conta tinha de... parentes, tinha outras pessoas que já eram da área e tinha toda uma expectativa, vamos dizer assim. E se arrepende, doutor? Não, de jeito nenhum. Doutor Hélio, como escolheu o direito? Ou foi escolhido por ele? Eu acho que um pouco de cada um. Eu acho que eu conto essa história falando que eu dei muita sorte, mas de repente um psicólogo psicanalista ia dizer que não foi tanta sorte assim. Porque eu, de fato, desde muito novo sempre quis fazer direito. Eu perdi meu pai, eu tinha 2 anos de idade, ele era advogado, então tinha essa questão. E a minha mãe, que aposentou como promotora, era advogada quando eu era pequeno. Então eu cresci nessa história dos processos, dos casos, dos estudos, dos livros. Ambiente jurídico. Com essa vivência. Os amigos que frequentavam a casa, que a gente chamava a tia, os tios que iam na minha casa, eram do direito, eles falavam sobre o direito, sobre o trabalho. Então, assim, o direito foi o meu universo, vamos dizer assim. Eu cresci com aquilo e tive a sorte de escolher o direito e quando conheci o direito na faculdade, na graduação, realmente ver que era aquilo que eu gostava, porque às vezes acontece de você chegar lá e falar, opa, não é nada disso, né? Mas eu dei essa sorte de chegar e de fato ser aquilo que eu gosto. Eu não só escolhi o direito, porque escolher lá no primeiro momento às vezes é fácil, né? Mas eu continuo escolhendo mesmo depois de 18 anos de formado, todos os dias. Eu realmente dei muita sorte. Faço o que eu amo, faço com muito prazer. E como é que foi a sociedade de vocês? Como se encontraram aí? Deixa o Hélio ver primeiro. Assim, essa história tem que ser contada pelo Stefan. Porque ele veio um pouco antes, né? Assim, a nossa sociedade ela tem uma característica curiosa, porque o escritório que o Stefan era o fundador, o SGBM, naquela época, na época que os 2 escritórios fizeram a fusão, era assim, que era o Stefan, o Álvaro Jimenez, a Vilma Borrabib e o Sandro Moraes. Era um escritório que tinha trabalho, majoritariamente um perfil de cliente corporativo no direito do trabalho. E eu, que tinha montado o meu escritório separado disso, em 2007, até 2015 me dediquei àquilo que a gente chama de boutique, uma advocacia mais customizada, mas que exatamente por ser uma advocacia customizada de baixo volume, fazia praticamente tudo, menos direito do trabalho.
Então, e a gente tinha um relacionamento. O Sandro Moraes, que é meu sócio, é meu irmão por parte de pai. Eu e o Stefan, a gente sempre teve uma grande amizade, uma sintonia muito grande. Então a gente conversava, mesmo não sendo sócio, almoçava junto quase todo dia e conversava sobre a vida, os processos, os casos, os clientes. E então em 2015, quando a gente juntou os escritórios, assim, foi um processo muito natural. O nosso processo de fusão foi assim, um dos mais complexos que eu conheço. A gente sentou dia 1º de outubro e falou bem assim, ó, então o escritório vai ser dividido assim, as regras são essas, uma conversa de 40 minutos, e isso vale a partir do dia 1º de dezembro. Então, 1º de dezembro, cada um faz o seu jeito. Do dia 2 de dezembro, entrou uma receita nova, apareceu uma despesa nova, é do escritório novo, e estamos aqui há 10 anos, assim. Que legal, que bacana. E quanto tempo, doutor, de advocacia? 44. E você? 18. 18, E como é que é essa relação? Aprendizado. Eu sempre costumo dizer que a vida passa e nós estamos num constante processo de transição. Sempre. Tanto na vida, do ponto de vista individual, como também a sociedade, o próprio direito. E a fusão com o escritório do Hélio foi um processo de crescimento, foi um processo, e está sendo até hoje um processo de aprendizado. Então, e para mim é sempre cada vez que eu olho, cada vez que eu vejo, é um processo sempre positivo. Cada vez você aprende mais, cada vez você caminha mais. E as coisas estão sempre caminhando e melhorando nesse sentido. Então, a palavra que eu posso reduzir é aprendizado. Que bacana. Doutor, vamos aos casos e causos. Alguma história, algum processo que lhe marcou durante a sua caminhada? Algo que tenha te deixado realmente, tirou o sono ou te emocionou muito? Imagino que tenham alguns, né, durante a caminhada. Nessa caminhada, até pela própria advocacia que nós fazemos, acaba sendo todos tiram sono. Todos, porque como você faz uma advocacia corporativa, qualquer processo tem um impacto muito grande. Então, não tem espaço para esse tipo nem para uma comemoração de uma situação, porque já tem outra ali na porta, e nem para você não ter cautela com eles. Então, não existe na advocacia, pelo menos na trabalhista, nenhuma situação que você possa dizer que Eu sempre costumo dizer que o advogado não é um garimpeiro. O advogado é um trabalhador. Ele é como um médico, como qualquer outro. Essa leitura de garimpar, de achar que vai ganhar, não tem. É o dia a dia, é acordar de manhã, sua rotina, seu trabalho, e você consegue sempre produzir nesse caminho. Então, para mim, todo o processo, nesses anos todos, cada um dele tenha um impacto muito parecido. Que bacana. E lembra assim, de alguma audiência que tenha lhe marcado muito? Audiência? Porque a audiência trabalhista, a gente sabe, vários colegas já passaram por aqui, chega lá, ele contou uma coisa e na audiência conta outra, aí o juiz se estressa, aí não sei o quê. O processo trabalhista, ele tem uma oralidade muito forte. Então, as audiências nesses processos têm sempre situações... Uma emoção muito grande. O irreverente está ali. As situações são sempre... O inusitado aparece toda hora. Tem duas situações, né? Uma... eu lembro que uma testemunha chegou para depor, né? E extremamente firme. E o juiz perguntava a ele que hora que ele chegava. Ele dava certinho. Chegava às 6 horas. Aí o juiz, 6 horas? O senhor via? Moro em frente. Aí o juiz, tá. Mas só mora em frente? Eu moro em frente, ó, a fábrica. Ah, tá bom. Aí nisso ele foi perguntando, e ele tinha um intervalo? Não. Aí eu disse, mas eu moro em frente. E a hora que ele saía? Saía tarde, todos os dias. Aí o juiz, mas... O senhor via todo dia? Todo dia eu moro em frente. Aí tem uma hora lá que o juiz olhou para um lado, olhou para o outro. O senhor trabalha? Ele trabalha, claro, sou trabalhador.
E essa fábrica era em Vila Velha. E aí ele falou, e o senhor trabalha onde? Na Serra. Aí ele falou, é mesmo? E que hora o senhor trabalha na Serra? De 7 às 6. Aí ele falou, e o senhor sai de casa? Tá, você tem que sair de casa às 5 horas, senão não consigo chegar. Aí ele... Aí o juiz, e como é que o senhor via ele chegar às 6 horas? Aí ele, olha, eu não falei que ia dar errado? Eu. Então, isso você vai ver várias situações, são várias. E o outro caso era, a juíza perguntou também uma testemunha, e a testemunha falou com a juíza que ele tinha visto lá o incidente, a briga, tudo, e ela, o senhor viu, mas o senhor ficou como? Aí ele falou, eu fiquei abismado. Aí a juíza, o senhor ficou como? Aí ele, abismado. Aí ela falou, como? Aí ele olhou para o lado, para a plateia toda, bismado, entendeu agora? Então, são essas coisas, esse trivial que você vê no dia a dia, né? E porque no direito do trabalho tem uma colocação, você tem, óbvio, o reclamante de todas as camadas, sim, e tudo, sim, mas você tem muito, na verdade, de reclamação de pessoas com menos luzes ou com menos coisas, e o vocabulário e a vida acaba sendo colocada de forma bem ali. Por conta disso, os juízes são mais pacientes ou impacientes? Normalmente mais. É claro que tem uma variação, mas normalmente eles são mais pacientes. Eles procuram entender, eles veem quem é ali as pessoas envolvidas e não dá. Você tem sempre as exceções, e essas exceções não são boas, elas são ruins, porque você tem que entender o mundo daquela pessoa. Claro, sem dúvida. São interessados em saber mesmo o que aconteceu. Isso. E doutor Hélio passou a advogar na área trabalhista ou continua? Não, o escritório continua... juntaram... Dividido em área de atuação, né? São 4 áreas maiores, vamos dizer assim. A trabalhista, a societária, tributária e cível. Ele e Sandro hoje cuidam mais do trabalhista, óbvio, com os nossos outros sócios. E eu fico nas outras áreas com os outros sócios também. Que legal. E dentro dessa área de atuação, alguns casos lhe marcaram mais? Fique pensando, né, cara, assim, o que acontece? Eu digo que eu faço direito empresarial, mas a grande verdade é que eu faço direito do empresário. Sim. Então, o empresário tem problema e eu tô lá. De todas as... E o que acontece muito é que você acompanha a vida inteira do empresário, e em dado momento ele, por exemplo, vai divorciar e ele quer que você cuide porque ele não quer iniciar uma relação. Então eu acho assim que os casos de família, de fato, no podcast Segredos de Justiça, né? E aí os casos de família de fato são aqueles que impactam mais de todas as formas. Ou porque você vê uma família às vezes sendo desfeita, e na sua percepção distante de quem não viveu aquele desfazimento no dia a dia, você fala assim, nossa, mas por isso, não, calma, pensa bem. Então, assim, eu sempre tenho esse costume de, gente, vamos conversar de novo daqui uns 10 dias. E às vezes você também se emociona muito vendo as pessoas brigarem pelo relacionamento. Então tem um caso, enfim, um casal sócio, e tinha tido uma traição, e o homem tinha traído, e ele pedindo divórcio. O sentimento de culpa, assim, no rosto dele. E ela falando, não, a gente vai resolver. Ele pediu a reunião, ele trouxe ela pelo braço para dizer que tinha, porque ele não conseguia se conformar com o próprio erro. E ela falou, não, a gente vai resolver. Então, assim, os casos de família, mas em termos de audiência, eu tenho uma, porque essa eu acho que abriu os meus olhos para a advocacia enquanto coletivo, enquanto categoria, vamos dizer assim. Eu e Stefan tem uma história com a Ordem dos Advogados, e a gente tinha na hora dos nossos almoços, as nossas conversas, as nossas visões sobre o que acontecia lá, e eu jogava muita pedra, né? E falava, eu não vou me meter nisso, eu não vou me meter nisso, eu não vou me meter nisso. Eu lembro que em 2015 eu fui fazer uma audiência, e aí eu vou fazer uma explicação técnica mais rapidinha. A pessoa entrou com uma ação contra um cliente meu. Naquele primeiro pedido ele não tinha razão. Eu contestei, depois que eu contestei, ele
emendou a inicial e aditou, na verdade, um outro pedido no qual ele tinha razão. Mas ele precisava da minha anuência para o aditamento. E aí estava marcada a audiência de conciliação e eu cheguei na audiência. E fui falar para ele que olha, a gente pode fazer um acordo, porque aí eu reconheço o segundo pedido, mas no primeiro. Só que ele não me deixava falar. Muito, muito bravo, novo, um advogado novo, muito bravo, ele não me deixava falar, eu começava a falar, ele não me deixava falar, não me deixava falar. Aí lá pelas tantas eu olhei para o juiz, um magistrado que eu tenho uma admiração grande, um respeito grande, falei assim, excelência, me dá um minuto com o meu colega lá fora. Eu acho que ele ficou preocupado, assim, porque... Eu falei, não. Eu saí, ele veio atrás de mim, já muito nervoso. Eu falei assim, cara, calma. É isso. Aí eu expliquei, falei, naquele eu não posso, mas nesse eu posso. Aí ele me olhou e falou bem assim, e eu falei, você vai fugir da sucumbência. Aí ele me olhou e falou bem assim, mas então você está tentando me ajudar? Eu falei, é isso, doutor. Aí ele, cara, aí desabou, ele falou bem assim, falou, olha, eu não consigo encontrar acolhimento. Normalmente, o cara chega na mesa para me dar uma espetada, eu sou novo, tenho 6 meses de advocacia e desculpa. E aí eu peguei e voltei para o escritório. No dia eu falei com o Steph, não tem jeito não, cara, a gente precisa de se meter e tentar ajudar, tentar criar outro ambiente, porque no final do dia ele é advocacia como nós somos e a gente vai junto para onde esse pessoal foi. E essa audiência marcou muito, assim, porque acabou dizendo muito sobre os meus últimos 10 anos de envolvimento fora do escritório. Junto à OAB, você fala? Junto à OAB, junto a outras iniciativas. Doutor, você foi vice-presidente? Fui. 3 mandatos, né? Nossa, com quem, doutor? Doutor Gesandro. E um com o doutor Janelu. 2 com o doutor Gesandro e 1 com o Janelu. E dessa época, assim, foi uma época, assim, bastante... Ainda era uma época bastante conturbada, né? Como assim? Assim, agitada, assim, foram muitas mudanças aqui no estado na época, não? Tínhamos mudanças, mas eu acho que o trabalho da OAB, ele trabalha, na verdade, com essa sociedade de modificação, com essa sociedade. Sim, todas as épocas com suas dores, com seus problemas. Os problemas do passado tinham uma feição, uma natureza, os de hoje têm outra. Mas o trabalho dentro da OAB é um trabalho muito difícil. E o doutor já fez o que dentro da OAB? Quais os trabalhos, assim, já assumiu? Não só na OAB, mas na OAB eu fui conselheiro, hoje estou lá como procurador-geral, junto com a presidente Érica. Mas, na verdade, eu estava me referindo ao meu envolvimento com a advocacia de outra forma, em outras iniciativas também, em associações, convidando os advogados, às vezes, para conversar, dividindo conhecimento, compartilhando experiências no podcast. Eu, aliás, acabou de me ajudar, só vai porque eu ia parabenizar exatamente porque esse é um ambiente incomum, doutor Carlos. Um ambiente que a senhora promove aqui de compartilhamento de experiências, de ideias, de visões, etc. É um ambiente comum. Eu acho que o advogado ficou muito tempo permeado por uma ideia de escassez. Se tudo que eu sei eu guardar para mim, eu vou levar uma vantagem. Hoje a gente vive uma era diferente, a gente vive a era da abundância. Exatamente. Quanto mais se compartilha, mais o meio se enriquece, maior a sua possibilidade de prosperar. Exato. Então, assim, eu adotei isso eu não. O escritório acabou adotando isso como um valor dali para frente, vamos dizer assim. Eu acho que o trabalho da OAB, ele é um resultado, a consequência do seu trabalho como profissional. Você precisa crescer. Eu tenho que ter uma frase que eu sempre falo no escritório, eles pegam bastante no meu pé por isso. O processo, ele é acumulativo. A profissão também é o tempo, são as camadas, são o tempo, é a repetição, você vai se aprimorando. Então é impossível, na verdade, você fazer um trabalho na OAB se você antes não fez um trabalho seu como profissional, como advogado. Então você vai servir pouco a categoria, a instituição, se você não tem isso bem resolvido. Exatamente. Isso mesmo. Isso é uma construção, né? É um crescimento. O doutor falou, né? Quando a gente chega aqui, a gente olha para trás, acha que foi lindo, mas na verdade nós todos passamos altos e baixos e fomos adquirindo essas camadas,
né? Exatamente. A experiência. É isso mesmo. Eu sempre coloco escolhas. Você faz escolha da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Exato. E todas as escolhas têm consequência. Então, a advocacia traz um processo de rigor nas suas escolhas. Você tem que estar extremamente vigilante nas escolhas que você está fazendo. Tem algumas coisas que não tem chance de conserto. Doutor, o empresário anda muito estressado no Brasil? Anda. Assim, anda, essa afirmação não tem nada a ver com governo ou com contexto. Assim, o Brasil é uma terra de oportunidades porque é uma terra de desafios. Sim, eles andam lado a lado. E acho que na mesma proporção, assim. O Brasil é um ambiente difícil para o empreendedor, para o empresário, é um ambiente que ainda traz muita insegurança. Eu afasto muito o olhar pessimista, porque acho que o olhar pessimista é muito fácil você ser pessimista e dizer que o Brasil não vai para frente olhando 6 meses atrás. Mas olha 20 anos, olha 40. Assim, é claro que a gente está em evolução. Essa evolução, eventualmente, não é aquela que o meu tempo, o tempo que eu acho correto, se molda, ou que o do Stefan se molda. Mas a evolução, é claro que há uma evolução. A grande questão, eu acho, assim, que o empresário ele tem sempre um desafio novo. Então, você teve por um momento, assim, o desafio era o desafio legislativo. A legislação mudava e tinha uma insegurança jurídica da legislação. Aí parece que o legislativo começou a entender isso. Acho que, inclusive, pelo ativismo dos empresários de permearem os corpos legislativos com pessoas que tinham sensibilidade com o que eles viviam aqui na ponta. Depois você teve um período que você tinha o executivo como a ponta disso, né? E é isso, posso falar aqui de trocentas teses, não paga um serviço prestado porque não tem certidão negativa, mas às vezes o cara não tem certidão negativa porque ele está atrasado. O executivo ele foi criando várias formas, às vezes, de gerar. E aí eles foram se socorrer do judiciário. E o judiciário começou a apresentar soluções para essas dores. Mas parece que hoje, assim, o que você tem maior dificuldade na hora de assessorar o empresário, do ponto de vista de insegurança, é exatamente assim, olha, a lei é essa, o executivo tem aplicado assim e o judiciário hoje interpreta assim. Eu não sei o que vai acontecer na hora que, eventualmente, esse problema for colocado sob jurisdição. Daqui a 2, 3 anos eu não sei como é que vai entender. Então, hoje, do ponto de vista de assessoria jurídica, eu acho que essa é a queixa. Eles chegam queixosos com isso. Olha, mas você me disse aquilo. Eu falei, olha, tá aqui, tá registradinho, bonitinho. Era realmente assim que se aplicava. Mas depois passou a não ser assim. Imagino que o doutor tenha clientes aí de diversas áreas. Sim, diversas áreas. Seja transporte, saúde. Qual é a área que lhe gera mais demandas? E assim, eu digo assim, demandas exatamente da empresa. Qual a preocupação? Que área, assim... Porque a gente também vê, assim, que tem épocas que a gente pega o jornal, né, só se fala de um setor, né? De repente é só... agora é só transporte, depois é só saúde, depois... Qual a área da economia que lhe gera mais demanda? Eu acho que hoje a judicialização da saúde, a gente tem carteiras... acho que em vidas... A gente está com a maior quantidade de vidas dos planos de saúde na nossa clientela hoje. E, sem dúvida, a judicialização da saúde é uma questão muito complexa. É uma questão que, para o cliente, é muito difícil de administrar. Você vê que agora, pouco tempo atrás, por exemplo, a gente estava discutindo a questão do rol taxativo dos procedimentos previstos pela ANS. Pela ANS, exato. E aí, você tinha, de fato, possibilidade jurídica de interpretar como taxativo ou não. Essa discussão é uma discussão que amadureceu no judiciário até que ele julgou um recurso repetitivo.
criou as exceções. 15 dias depois chegou uma lei alterando, e na ponta, muitas vezes o judiciário não está aplicando nem um recurso repetitivo e nem a nova lei. E nem a nova lei. Até porque você tem, e aí você também tem que entender questões de, vamos dizer assim, quase subjetivas. Eu estava vindo para cá e eu estava comentando de um caso, resolvendo um caso, de uma cirurgia intrauterina fetal. De um nódulo benigno que está no entorno da cervical desse feto. Não está no rol taxativo. É uma hipótese super excepcional. Pelo rol, não pode ter cobertura. Pela ausência de constar no rol, não vai ter cobertura. Exato. E aí o juiz precisa de decidir. Eu também entendo, às vezes, o lado dele. Mas, sem dúvida, hoje os clientes do segmento de saúde, eu acho que eles vivem... São as demandas mais impactantes, talvez. Porque a gente teve ciclos, né? Então, assim, com a defesa do consumidor gerou, num período, muita ação de telefonia. A gente tinha um juizado só de telefonia, o 7º juizado de Vitória. Não sei se a senhora era só para telefonia, TV a cabo, etc. Exato. De tanto que isso foi. A gente teve um período de bancário. Exato. Grandes escritórios do Brasil. A gente tem época. Isso. Assim, grandes escritórios do Brasil se estabeleceram. Só na área bancária. Na área bancária tem um muito famoso que ganhou uma licitação de um banco e virou um escritório imenso no Brasil. E acho que hoje, assim, a judicialização da saúde é a questão. Então não é nem subjetivo, é objetivo. A gente tem lá uma carteira de saúde sob administração e realmente hoje eu acho que esse é o ponto... é interessante porque até na questão de saúde gera uma certa insegurança para os dois lados, né? Não é só para a operadora, os prestadores, né? Mas o próprio quem cliente, contrata está preocupado. O paciente, e aí você tem o que soma isso, que é a saúde particular, ela é suplementar. A gente está falando de saúde particular, ela é suplementar. Mas a básica não funciona, a pública não funciona do jeito que a gente espera. Então, direciona na privada, enfim, tem todo o contexto é complexo. Então, eu acho que hoje é difícil pensar num empresário estabelecido, tá? Porque o estabelecimento de grandes projetos, por exemplo, de porto, como a gente está tendo em Aracruz, está tendo... Sim. Eu imagino o tamanho dos desafios. Mas falando assim, de operações estabelecidas, acho difícil de alguma ter uma complexidade tão grande quanto aos planos de saúde e hospitais. Eu gosto de contar, Carla, que eu tive um cliente de meio ambiente que o que ele fazia era teste de toxicidade. E aí, agora eu estou fazendo um adendo, tá? E aí, como é que era o trabalho deles? Eles pegavam uma autorização do IBAMA, coletavam a água do efluente de algum potencial poluidor, a pedido desse poluidor para poder comprovar que estava tudo certinho ou não, e estimulava o gameta do ouriço numa água pura e nessa água, a partir do desenvolvimento de um e de outro, aquilo virava um relatório. E eu falo assim, não pode ter ninguém que faz nada mais complexo do que isso aqui em Vitória, porque você tem que interagir com o cliente, interagir com o órgão ambiental, você tem os prazos, você tem o rigor da BNT sobre como você vai fazer o seu lado, então você tem, olha, esse aqui. E aí eu fui advogar para a escola no período de pandemia. E aí eu falei, olha, dá para ser mais complexo. Então, assim, eu acho que o tempo diz qual cliente que vai estar com a maior complexidade. Não, sem dúvida. Sem dúvida. E, doutor, quais os direitos que mais geram demandas na área trabalhista? Porque, assim, não tem reclamação que não peçam aquilo. Acho que hoje também tem esses ciclos. São ciclos, né? Hoje nós temos o ciclo dos assédios. Assédio moral, o assédio sexualmente, mas o assédio moral ficou muito forte. E nós estamos, já que o Hélio colocou a questão da saúde, nós estamos agora na beira de um processo que vai impactar a relação capital e trabalho muito forte, que é a nova NR1, como se fala, que é a questão da saúde mental. Então, esse impacto vai ser grande.
as empresas, na realidade, tão temerosas e devem estar, porque o que é a separação da vida, da contingência do ser humano para o trabalho, né? Então, nesse aqui, eu acho que uma preocupação de toda transferência acabar caindo nas empresas, aí nós vamos ter essa questão, talvez, como um divisor de águas aí para o futuro imediato aí, bem grande. É mesmo? As empresas sempre ficam muito preocupadas com essas novas obrigações, né, que elas precisam assumir. A sociedade humana, ela evoluiu, eu sempre falo, nós estamos sempre no melhor momento da vida, mas todo melhor momento traz consequências. Eu acho que nós estamos vivendo um momento na história, na reta da humanidade, muito bom, muito forte, acessos e tudo. Como o Hélio colocou, nós estamos vivendo um momento de abundância. E hoje nós temos algumas coisas que vão nos impactar, que nós ainda não conseguimos trabalhar direito, né? Qual é o resultado do smartphone, que é uma coisa recente, é de 2007, e teve um impacto maior com o aparecimento do Instagram, com tudo isso, em 2015, 2014. Qual é o impacto disso na vida da pessoa? Essa hiperconectividade vai gerar o quê? Vai fazer o quê? Então, ao mesmo tempo que toda essa evolução trouxe possibilidade de trabalho remoto, trouxe várias coisas positivas, mas também tem coisas que são impactantes que nós não conseguimos ainda enxergar quais são. E está trazendo isso como uma questão de saúde, né? De saúde do trabalhador, de saúde mental, e levando isso para dentro da empresa. Eu quero ver, ainda não está pronto a regulamentação, tudo isso, mas como é que se vai fazer essa diferença do que é da vida, do que é do dia a dia, do que é realmente do trabalho. Tem problemas nos dois lados, aqui só não pode misturar as duas coisas. Vamos torcer aí para evoluir bem, né? Eu acho que a evolução ela é sempre boa. Ela só precisa de tempo. O problema é que no tempo de fazer os acertos, tudo isso, o sofrimento é grande, a ansiedade é grande. Mas a gente sempre chega a um denominador, pro bem ou pro mal, mas chegamos. Legal. Agora a gente entra aqui num bate-pronto. Eu falo para vocês. Justiça é? Para mim é a entrega da pacificação. Pacificação social, entrega do equilíbrio de uma sociedade. Alvará é? Felicidade. Isso não foi tão difícil. Um livro. Eu já falei dele, né? Vou falar de Abundância, do Diamandis. Acho que é um livro interessante para a gente equilibrar, já que falou de justiça, o entendimento do mundo que a gente viveu com o mundo que a gente está entrando. Ainda não li. Esse é um livro que eu gosto filme. Muito. Forrest Gump. Doutor, um livro e um filme. Um livro, eu acho que o que marcou muito foi Crime e Castigo, Dostoiévski. Esse é... E um filme, foram tantos filmes bons. Eu acho que o Ensaio de Orquestra de Fellini. Olha. Ele tem todo ambientado dentro de uma sala, com toda aquela características, nuances das relações pessoais, e até que a esfera bate na parede e aquilo muda tudo. E o oboé, que era o pequenininho, desaparece e todo mundo sente falta dele. Antes ninguém sentia, né? Então, foi um filme muito bem construído para mim. Legal. Um jurista. Um jurista. Olha, essa é uma pergunta difícil, assim. O meu autor predileto do direito, eu vou levar para esse lado, poderia homenagear o Stefan, mas como o meu jurista predileto, Richard Posner. Ele é meu autor predileto. Porque quando a gente fala do que o Stefan acabou de falar, da consequência dos períodos de adaptação, ele foi uma pessoa que falou de análise econômica do direito e das consequências das decisões.
há 30 e tantos anos, 40 anos. Então, ele colocou luz nesse assunto, como diz o Stefano, para o bem ou para o mal. Mas ele colocou luz nesse assunto. E um jurista, doutor? Olha, eu vou ficar no clássico do clássico do clássico, até pela capacidade de tudo que ele escreveu, que foi Ponce de Miranda. Cada vez que eu leio, cada vez que eu olho, eu fico impressionado como se podia escrever tanto e com competência. E começou muito cedo, né, escrever? Sim, mas para escrever o tanto que ele escreveu, tinha que ter começado, né? Deve ter sido com uns 12 anos. 13. Ele começou aos 13. Audiência virtual ou presencial? Cada uma com suas qualidades e com seus problemas. Você, doutor? Presencial? Presencial. Eu acho que olhar no olho ainda é importante. Processo físico ou eletrônico? Eletrônico, não tem nenhuma conversa. Eletrônico, com É certeza. lógico. Se não fosse advogado, seria? Talvez médico. Talvez médico. Doutora? Eu acho que médico, oftalmologista. Oftalmo, olha! Eu acho. Muito, muito obrigada pela presença. Adorei esse nosso bate-papo. Assim, nossa hora acho que até já estourou aí bastante. Muito, muito obrigada. A gente que agradece. A gente que agradece o convite. Muito bom estar aqui. Obrigada. Obrigado. E para vocês, não esqueçam de curtir, compartilhar. E se tiver uma boa história, comenta aqui embaixo que a gente quer saber. Até a próxima.